Gente, vamos começar pontualmente, temos muitos eventos. Bom dia a todos, boa tarde. É uma alegria muito grande estar aqui, primeira Social Media Week. O evento realmente está incrível, assisti umas palestras terça, ontem, muito legal, tá demais mesmo. E eu vou falar um pouco sobre o meu estilo de vida para vocês entenderem como é que eu transformo esse estilo de vida em conteúdo, né? Eu sou jornalista há 20 anos, trabalhei com hard news, que a gente chama aquela loucura de notícia diária, né, durante muito tempo. Sou palestrante, sou produtora de conteúdo e criei um projeto que se chama Conteúdo que Faz Bem, em que eu ajudo empresas dos segmentos de alimentação saudável, vida saudável, negócios sustentáveis, autoconhecimento, a divulgarem sua essência, seus valores e suas causas. E por que eu segmentei nesse tipo de empresas? Porque é exatamente o que eu vivencio. Eu estou muito conectada com esses temas. E é um pouco sobre isso que eu vou falar com vocês. E quando a gente fala sobre transformar seu estilo de vida em conteúdo, a gente está falando de essência. A gente está falando de algo que a gente tem que é muito especial, que cada um de nós, desses 7 bilhões de pessoas, tem algo único, algo que ninguém tem igual. Platão tem uma definição muito bacana para a essência, é o mundo verdadeiro, é o conjunto de ideias do bem. Então, todos nós temos esse conjunto de ideias do bem, temos algo muito único, especial, que a gente tem para entregar para o mundo. Então, todo mundo que ainda não encontrou, eu demorei um pouco a encontrar o meu propósito, encontrar essa essência. É bacana descobrir, porque a vida fica mais fácil, flui melhor, e são esses temas que eu levo para o meu conteúdo, né? Então, aqui tem uma mensagem da Brahma Kumaris, a escola de meditação, da qual eu sou aluna há 8 anos. Né? Essência é abstrata e, por isso, mais valiosa. É uma qualidade refinada e não uma quantidade. É como uma semente e não como uma árvore. Lembre-se, quando há essência, há poder. Deixe que sua atitude, palavras e ações sejam precisas e reais. Então, essa questão de essência, para mim, é muito forte, principalmente nos últimos anos. E eu tenho um mantra assim, que eu falo diariamente, que é a gente ser a nossa melhor versão. É a gente poder entregar para o mundo o que a gente tem de melhor. O mundo anda muito sombrio, aí os amiguinhos do Darth Vader, o negócio está meio esquisito, gente. Vamos pegar o nosso melhor e entregar para o mundo para tentar dar uma contrabalanceada aí, que o mundo está precisando muito, né? E quando a gente fala em essência, isso está completamente conectado com o propósito. Seu propósito de vida, essa especialidade, essa singularidade que só você tem. Tem algo muito especial que ninguém faz igual a você, né? E isso aqui sou eu meditando na Índia, na sede da escola de meditação. Eu fui para lá para estudar especificamente, não fiz turismo, não posso dar dicas, foi muito focado. Meu propósito é evoluir espiritualmente e ajudar as pessoas a reconhecerem sua verdadeira essência. Então, calma, não se preocupe, ninguém tem que tomar um chá de cogumelo, não é uma coisa super etérea, super... como dizer assim, de outro mundo. É uma coisa muito prática, é muito real. Quando eu digo a gente reconhecer a nossa verdadeira essência, é a gente saber que nós somos um ser que vai além dos papéis, vai além da Giane jornalista, da Giane esposa, amiga, irmã. Se eu perder meu emprego, acabou? Eu não tenho mais essência? Eu não sou meu emprego. Se eu ficar viúva, vou me separar. Eu não sou mais esposa, acabou minha essência, e por aí vai. Então, essa percepção de que nós somos algo muito maior do que os nossos papéis é que eu tento levar para a minha vida e inspirar as pessoas a fazerem o mesmo, né? A gente pode lidar com o mundo de uma maneira muito melhor, muito mais feliz, muito mais equilibrada, e é isso que eu tento fazer. E como é que eu cumpro esse propósito? Como é que eu faço isso? Através da informação, através da produção de conteúdo, né? Então, produzir conteúdo para informar, fazer as pessoas refletirem e agirem, fazer as pessoas agirem para a gente transformar isso aqui num lugar melhor, num lugar mais justo, num lugar mais sustentável, com atitudes mais amorosas, mais pacíficas. Isso é realmente o que eu acredito e que eu vivencio e que eu coloco nos meus conteúdos, né? Esses aqui são os temas-chave, os temas sobre os quais eu escrevo,
né? Eu falei do meu projeto, o Conteúdo que Faz Bem, eu tenho um blog de mesmo nome, então você vai ver, são exatamente esses tipos de conteúdo. Aqui no meu escritório, com o Miguel, meu fiel escudeiro. Então eu falo sobre autoconhecimento e meditação, que são coisas que eu vivencio, essências e causas, sustentabilidade, negócios sustentáveis. Acho que já passamos do momento de entendermos nosso impacto no planeta e entendermos a nossa responsabilidade em todos os sentidos. Eu sou lacto-vegetariana, não sei se vocês sabem a diferença entre vegano e vegetariano, né? Você tem vários tipos de possibilidades entre vegetarianismo e veganismo. E proteção animal também é uma causa que acabou se tornando muito querida para mim. Quando eu falo da minha missão de informar, a informação é algo extremamente poderoso, né? Então, quando a gente tem informação, a gente reflete, a gente começa a agir. E eu acabei começando a descobrir assim, atrocidades que o ser humano, quando está fora do eixo, faz com os animais, que foi algo que me deixou bastante revoltada. Então, são causas que eu também acabei abraçando. Não vou entrar aqui em detalhes, porque são muito sórdidos. Eu sou também facilitadora, desculpe a qualidade da foto, mas a gente conta com os colegas para tirar as fotos, e nem todos têm o talento necessário. Eu sou facilitadora de uma campanha que é muito bacana, que é um braço dessa escola de meditação, da Brahma Kumaris, que é a Escolha Calma. E qual o objetivo dessa campanha? É você fazer uma escolha consciente pela paz. É você, quando estiver no trânsito e, de repente, você tomar uma fechada ou der alguma fechada, mas o cara que te der fechada achar que ele está certo e ele elogiar a sua mãe, você não elogiar a mãe dele de volta, né? É a gente perceber que a gente tem a escolha de como a gente vai escolher agir. E quando a gente decide ser pacífico, quando a gente decide ter uma conduta diferente do outro, isso não é uma prova de fraqueza, e sim de força interior. Então, essa campanha, cada mês ela trabalha um valor, amor, perdão, flexibilidade, e dá ferramentas para justamente a gente colocar isso de uma maneira muito prática no dia a dia, né? Eu tive que colocar uma foto da Nina, minha outra gata adotada, porque senão ia rolar um ciúme. Ela é extremamente fresca e metida. E isso aqui é um post que eu coloquei, gente gordinha, eu adoro escrever sobre comida, né? É um negócio, né? Mas, na verdade, esse post aqui é um post que eu escrevo muito no LinkedIn também. É uma plataforma que eu utilizo demais. Isso aqui foi um evento que eu fui de branding content, e eu peguei o gancho do Coffee Break para falar como o mercado de vegetarianismo e veganismo ainda está esquecido aqui no Brasil. Vocês têm uma noção de quantas pessoas se declaram vegetarianas e veganas no Brasil? Alguém queria chutar algum número? 40? Você foi realmente bacana. São 30 milhões. São 14% da população. Uma pesquisa recente, agora do mês de junho, demandada pela Sociedade Brasileira Vegetariana, por Ibope Inteligência. Gente, vou repetir esse número. São 30 milhões de pessoas. É a população do Rio de Janeiro inteira, junto com o Rio Grande do Sul inteiro, junto com o Espírito Santo inteiro. São 30 milhões de pessoas ávidas por produtos e serviços e que a gente não encontra com muita facilidade. Ontem mesmo, aqui em São Paulo, a capital do veganismo, etc. Fui com umas amigas num restaurante, num bar. Depois não sabe por que eu sou gordinha, né? Só tinha ou brusqueta, ou tapioca, mas aí levava queijo de coalho, que coalho é coalho animal, eu não como. Então, assim, a pessoa acaba comendo mais massa do que deveria, por causa da falta de opção. Então, quando a gente encontra um coffee break que tem uma saladinha de fruta e um sanduíche vegetariano, gente, cai até um cisco no olho, é uma alegria, a gente fica assim, a voz embarga. E a gente posta, e a gente elogia o Portal do Sabor, porque é uma empresa que entendeu que a gente tem um público variado, a gente tem um público enorme, e que a gente tem que atender todos os tipos de público, né, disponíveis. 30 milhões, gente, é um número realmente, e não para de crescer, né? Para vocês terem uma ideia, em 2012 nós éramos 16 milhões. Esse número praticamente dobrou, né? Então, pouco tempo. E aí, quando eu falo desse meu estilo de vida, a gente está num momento, não só os vegetarianos, obviamente, mas em que as pessoas estão buscando consumir produtos e serviços de empresas que têm valores alinhados aos seus, né? Que a gente tem ali mais ou menos a mesma ideia, que a gente pensa parecido, pessoas que querem transformar o mundo. Quem conhece a Papel Semente? Pouca gente. Ciclo orgânico.
Ciclo orgânico. E o brownie do Luiz. O brownie do Luiz é um pouquinho mais conhecido, né? Eu vou falar brownie, né, gente? Eu vou falar um pouco da papel semente do brownie Luiz um pouco mais detalhadamente à frente. Mas o papel semente, deixa eu mostrar aqui para vocês. Papel Semente é uma empresa que produz, tem uma gama de produtos gráficos, cartões, convites, tags, enfim, como esse aqui, só que ela vem com sementes dentro. Isso aqui você não joga fora. Isso aqui é meu cartão de visita, que depois a pessoa anotar todos os meus dados de maneira que ela nunca mais perca na vida dela para todo sempre. Ela vai picotar isso aqui, ela vai plantar e daqui a 20 dias ela tem ou uma salsinha, ou uma florzinha, ou uma cenoura, ou uma rúcula. Isso aqui não é um cartão de visita, gente. Isso aqui é uma empresa que está transformando o mundo. Isso aqui é uma empresa que tem um ciclo totalmente sustentável. Eu vou falar um pouco mais sobre ela mais à frente. Ciclo Orgânico é uma empresa também linda do Rio de Janeiro, do Lucas Chiabi. Papel semente da Andréa Carvalho. O ciclo orgânico, ele resolve um problemaço. Ele, através do pagamento de uma mensalidade, ele te leva de bicicleta, para diminuir o impacto do gás carbônico, um baldinho para você fazer a sua compostagem, ou melhor, para você depositar os seus resíduos orgânicos. Ele vai buscar e no final do mês ele te entrega um saco de adubo de 2 quilos e as sementinhas de plantas para você plantar. E cada 2 sacos de adubo que ele te entrega, ele entrega outro saco para uma horta comunitária. Essa é uma empresa que está mudando o mundo. E eles têm uma história tão linda, que é uma empresa que, enfim, tá ainda crescendo, ainda está, né? A gente sabe como empreender no Brasil é uma coisa super fácil, qualquer um consegue, é um país extremamente amistoso. Então, eles tiveram uma das bicicletas roubadas no Rio de Janeiro. E esse é um impacto muito grande na prestação de serviço deles. E aí foi tão bacana, porque espontaneamente no Facebook se criou uma rede tão grande, acabou se criando um crowdfunding. E assim, em coisa de 2 dias, gente, eles arrecadaram 3 vezes o valor necessário para a bicicleta. Por quê? Porque as pessoas veem valor nisso. Porque as pessoas entendem a importância da gente ter uma empresa como essa. Então, isso são coisas que eu falo no meu conteúdo, empresas que estão mudando o mundo. E aí a gente tem mais empresas que dão umas derrapadas também. E aí eu quero falar sobre a questão do protagonismo do consumidor. O protagonismo do consumidor, de cobrar, de pressionar, de exigir mudanças. Não sei se você se lembra de uma história da Barilla, há alguns anos, que fez uma propaganda e que começou-se um questionamento que só tinha aquela família nas propagandas, das massas Barilla, o pai, a mãe e as criancinhas. E o próprio Guido Barilla foi publicamente dizer que, para ele, família, que ele considera a família normal, era isso. Nossa, não preciso nem dizer, né? O que aconteceu? Começou um boicote louco, todo mundo revoltado, com razão. E aí, nesse caso, teve um final positivo, porque por causa desse problema, eles acabaram criando uma comissão de diversidade e inclusão, e um pouco tempo depois já estavam na lista das empresas amigas dos LGBT. Então, veja bem, foi uma empresa que deu uma escorregada, mas que acabou tendo um resultado positivo. A Zara teve um problema aqui no Brasil, com relação a uma fornecedora, sobre a questão do trabalho escravo. Teve processo na justiça, eles foram condenados, estão recorrendo, e aí a Inditex, que é o grupo, a qual pertence a Zara, veio publicamente dizer que são super contra qualquer tipo de violação dos direitos humanos, etc, etc. Mas a imagem foi arranhada, Eu conheço muita gente que deixou de comprar na Zara por causa disso, E aí está faltando uma empresa aqui. Bom, Friboi, Lava Jato, papelão, não preciso nem dizer o prejuízo que isso gerou. E é tão curioso essa questão da Friboi, porque quando teve a operação A Carne é Fraca, um mês depois fizeram uma pesquisa e aqui em São Paulo cerca de 30 pessoas já tinham diminuído o consumo de carne vermelha. E por causa da questão da Lava Jato, empresas grandes como a Domino's, a pizzaria, publicamente veio falar que não ia mais usar presunto da Friboi, e churrascarias grandes, importantes, também anunciaram publicamente que não iam mais usar. Então, veja o poder que a gente tem. A gente até pode injustamente condenar, nas redes sociais alguma empresa, mas olha o poder que a gente tem, de pressionar e de boicotar e de mudar.
E essa história que é uma história muito, muito curiosa, não sei se vocês viram há alguns anos, do problema do ketchup da Heinz com a French's, né? Esse aqui é um pacato cidadão da cidade de Leamington, no Canadá, que ficou sabendo que a Heinz, essa cidade é a capital do tomate, né? Então ele ficou sabendo que a Heinz tinha fechado uma fábrica e 800 pessoas tinham perdido os postos de trabalho. Aí ele fez um singelo post no Facebook falando: gente, olha, eu tô consumindo o ketchup da French, aconteceu isso assim com a Heinz, etc., 800 postos de trabalho. Gente, esse post do cara viralizou, esse post foi compartilhado, assim, há várias versões. Uns dizem que foi compartilhado 20 mil vezes, outros 30 mil vezes, outros 150 mil vezes. A questão é que acabaram os produtos da French nos supermercados em Leamington e, assim, o prefeito teve que vir publicamente e falar assim: não, gente, espera aí, calma, não é bem assim. A Heinz ainda fabrica alguns produtos usando os nossos ingredientes, como vinagre, enfim. Olha a confusão que deu o quiprocó, um post singelo de um cara numa rede social. Então, olha o nosso poder, né? Por isso que a gente tem que consumir bem. E quando a gente fala em produção de conteúdo, para que a gente produz conteúdo? Né? Tem a questão profissional, tem a questão pessoal, mas a gente quer ser visto por um público para quem aquele conteúdo faz sentido. Né? E quando a gente fala em ser visto, a gente quer ter uma visibilidade positiva, né? A gente quer, de alguma maneira, ser autoridade naqueles temas. A gente quer ser lembrado quando a pessoa pensa em algum desses temas sobre os quais a gente escreve. Então, eu fiz uma enquete no LinkedIn sobre o que as pessoas consideravam que era visibilidade. Então, vou ressaltar aqui muito rapidamente algumas palavras que eu acho que são bem importantes. Ajudar as pessoas, não se preocupar com a visibilidade, né? As pessoas podem alcançar a visibilidade de várias maneiras, mas, para mim, a autenticidade, o conteúdo e relacionamento humanizado e gentil são os que mais fazem diferença. Você ganha visibilidade sendo você, falando de coisas que você entende, que você gosta. As pessoas se identificam com você por ser verdadeiro. Para mim, é quando tem feedback, likes, é compartilhado e quando ele está ajudando um público. Não adianta ter muito engajamento em curtidas em posts dos quais não agregam realmente valor à rede, porque aí essa visibilidade não acrescenta nada. É uma visibilidade vazia, né? A visibilidade pode ser positiva, vazia ou negativa. Obviamente que a gente busca positiva. E aqui a última opinião é ser consistente e trazer conteúdo relevante de dentro do coração mesmo. Então, a gente vê repetidamente a questão de ser autêntico, de ser verdadeiro e de ajudar as pessoas, né? É isso que a gente busca. Porque no mundo digital, gente, todos nós somos produtores de conteúdo, né? Você publicou bom dia, espirrei, é conteúdo. Você botou um GIF, é conteúdo. Tudo é conteúdo. Todo mundo que tem um smartphone na mão produz conteúdo, né? Agora, a quantidade não é qualidade. Né? Então, provavelmente, assim como eu vejo, vocês também devem ver muita coisa vazia, muita coisa ruim, muita coisa que não diz nada, nessa ânsia de todo mundo, eu tenho que publicar, né, produção, eu tenho que publicar, eu tenho que ser visto. E aí você acaba publicando ou vendo muita porcaria. Então, para mim, o que é um conteúdo que, na hora que a gente vai fazer, a gente deve pensar, né? É um conteúdo que inspira, que leva à reflexão e que, de alguma forma, gera uma transformação. É isso que eu vejo como um conteúdo que é bacana. E aqui eu vou falar sobre algumas produções de conteúdo minhas. Isso aqui é um artigo que está no LinkedIn e também no meu blog, o Conteúdo que Faz Bem, em que eu falo de 3 empresas que dão aula de propósito, criatividade e conteúdo apaixonante. Nesse artigo eu falo sobre o Org Bistrô, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, o restaurante da chefe Tati Lund, que tem uma pegada incrível, né? Você conecta diretamente o restaurante dela com termos como orgânico, fresco, sazonal. Aqui eu acolho, eu entrego o que eu tenho de melhor. Então, não é apenas um restaurante, né? Você vai lá para cuidar da sua saúde física e da sua alma, né? Eu falo também do Papel Semente, né? Essa empresa que eu falei rapidamente antes. Gente, essa empresa, ela fica em Guaxindiba, faz parte de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro.
Ela contrata funcionários, pessoas que são ali da comunidade. Eles capacitaram todos os funcionários. É uma empresa que tem um ciclo fechado de consumo de água, ou seja, a água só entra, não tem desperdício de água. A matéria-prima são aparas de papel e papelão vindas de uma cooperativa de catadores, ou seja, todo um trabalho também de renda, de ajudar na questão do descarte, né? E elas são uma empresa classificada como Sistema B. Quem que sabe o que é a certificação B para as empresas? Vocês sabem? Cara, é um negócio incrível e a gente tem que ficar muito de olho, na minha opinião, em consumir produtos de empresas certificadas B. Sabe por quê? Porque no Brasil, além de ser muito difícil empreender, para você ter essa certificação B é um movimento mundial em que se redefine o que é sucesso nos negócios. Para uma empresa ter a certificação B, ela tem que resolver um problema socioambiental importante, ela não pode só visar o lucro e os acionistas, ela tem que buscar uma conexão e resultados positivos para a comunidade, para a sociedade e, obviamente, a questão da natureza da sustentabilidade. Então, é uma empresa que tem que ter uma gestão muito firme, muito clara, tem que ter uma transparência enorme e ela passa por uma avaliação rigorosíssima. Se vocês entrarem lá no site do Sistema B, aqui no Brasil tem um monte de empresa pendente para ser certificada, porque não é uma coisa fácil. E a Papel Semente não só é certificada Sistema B, como dentre as empresas no mundo certificadas Sistema B, ela está entre as 100 melhores empresas no mundo. Melhores em que sentido? Empresas que fazem desse mundo um lugar melhor. Eu sou muito suspeita para falar da Papel Semente, porque eu sou super fã, eu acho incrível o que eles fazem. E falo do brownie do Luiz, que é um garoto, Luiz Kinderé, que começou a fabricar brownie em casa, quando ainda estudava na PUC. Ele comeu na casa de uma amiga, achou uma delícia, aquele espírito empreendedor, começou a fazer em casa e o negócio foi crescendo de uma maneira que você já encontra o brownie do Luiz no Brasil inteiro. A receita do brownie, gente, está no site, tem um vídeo do Luiz mostrando como faz o brownie. Se você quiser vender o brownie do Luiz, você vende. Ele não está preocupado com isso. Ele quer compartilhar, ele quer que as pessoas empreendam, ele busca um mundo melhor, porque é uma empresa que também tem uma pegada sustentável incrível. E ele, inclusive, ele é meio que padrinho de outros projetos de sustentabilidade muito bacanas, como o Casa Recicla, que também tem no Rio. Então, só para falar aqui rapidamente, eu separei aqui uma parte em que eu falo da Papel Semente, né, que é essa questão do lucro ter que vir acompanhado do bem-estar dos funcionários e da comunidade. E no site está escrito assim bem claro, né, que os nossos produtos são para as pessoas, empresas que se identifiquem com a construção de uma sociedade mais justa e consciente de suas responsabilidades socioambientais. Então, ela fala de cara para quem é o produto dela, não é para todo mundo. Tem gente que está se lixando, né, para a sustentabilidade, mas tem muita gente que não. Assim como eu, assim como provavelmente vários de vocês. Então, isso fica muito claro. E eu vou falando um pouco sobre essas 3 empresas e ressaltando, né, a pegada do conteúdo delas, uma pegada descontraída, leve, né? Vou falando sobre isso. E aí, para mostrar a questão de que quando a gente publica, né, quando a gente produz conteúdo e a gente quer ganhar visibilidade, na verdade a gente quer uma conexão, a gente quer inspirar, a gente quer gerar uma conversa, né? Então aqui eu separei alguns dos comentários, né? Teve uma pessoa que marcou, outras, uma dessas pessoas leu o artigo e ela veio conversar. Adorei a matéria, comprei no brownie do Luiz no início, pedimos na empresa, eles entregavam, não tinha loja física. Tem um vídeo deles explicando o negócio e a relação com os funcionários, bem legal, vou te enviar. Quer dizer, ela se identificou com o conteúdo, ela também curte e ela quer mostrar mais sobre esse conteúdo para quem não conhece, né? Aqui outro comentário também. Legal demais, ótimo texto. Todos os exemplos têm algo em comum. Não é só apenas ter um propósito, mas é vivê-lo na rotina da empresa e fazendo essa conexão com o cliente. Sensacional. Essa aqui resumiu o artigo em uma frase, né? O que essas empresas têm em comum? Elas têm um propósito e que elas colocam na prática e não é o discurso faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né?
E aí, como um dos resultados assim espontâneos muito bacanas que aconteceu, esse artigo, o Facebook do Papel Semente compartilhou, elogiando, né, as outras empresas, dizendo que também curte, agradecendo por eu ter feito o artigo. E a gente está falando de uma comunidade de quase 115 mil pessoas. Para mim, que sou produtora de conteúdo freelancer, né? É uma visibilidade muito bacana. Obviamente que foi super espontâneo, como falei, eu sou embaixadora da Papel Semente, mas elas viram valor, viram, né, que era um conteúdo que valia a pena ser compartilhado. Esse aqui é um outro artigo que eu acho bem bacana para mostrar para vocês como é que eu conecto esses temas-chave, esses temas que fazem parte do meu estilo de vida. Né? Nesse artigo aqui eu falo sobre 6 tipos de desperdício que estão roubando a sua felicidade. Então eu começo falando sobre desperdício de pensamentos. Alguém tem uma ideia de quantos pensamentos a gente pode ter num dia? Milhares quantos? Você chutou alto, 50 mil foi bonito, mas 30 mil facilmente a gente tem 30 mil pensamentos por dia. Né? Nossa mente é um aeroporto que não para, né? Decola, pousa. Aí acaba o dia, a gente não sabe porque está morto, cansado, esgotado. Nossa, mas eu nem fiz muita coisa hoje, né? Então, quando a gente não tem uma mente equilibrada, quando a gente não desacelera a mente, isso acaba com a nossa energia. Eu falo também sobre desperdício de palavras, porque a gente fala demais também. A gente não tem tanta coisa maravilhosa assim para falar. Quando a gente está perto, eu não sei se vocês perceberam isso, quando a gente está perto de uma metralhadora ambulante, aquela pessoa que não para de falar, gente, aquilo mina a minha energia, parece que eu vou escorregando, porque é cansativo, né? Acaba com a nossa energia. Então, essa coisa da gente ficar atento, ser um pouco guardião, para a gente realmente falar quando for ajudar, quando for realmente útil, né? Falo também do desperdício de tempo, o bem mais valioso que a gente tem hoje em dia. Você não compra tempo, você não recupera o tempo perdido, né? Então, quando a gente tem uma mente clara, em que a gente está focado no presente, no que a gente está fazendo, a gente tem mais precisão, tem mais clareza, a gente não tem retrabalho e assim não perde tempo. Então, vocês veem que esses 3 tipos de desperdício que eu começo falando nesse artigo tem a ver com autoconhecimento, né? Também está ligado à meditação, que é algo que faz com que a gente desacelere. Depois eu vou falar sobre desperdício de alimentos. O Brasil, apesar de ter mais de 15 milhões de brasileiros, né, no nível máximo de pobreza, é um dos países que mais desperdiçam alimentos no mundo. Então, tem a coisa ligada à sustentabilidade e ao vegetarianismo também. Porque, normalmente, as pessoas, né, que são vegetarianas, a gente tem uma pegada de reaproveitamento. A gente faz muita comida com as folhas, com estalos. Desculpa. Então, esse reaproveitamento dos alimentos também é algo que a gente deve ficar mais atento e que tem muita coisa que é boa para a saúde que a gente pode aproveitar. Falo também sobre desperdício, de maneira geral, do plástico, né, do descarte, ou da falta de descarte, principalmente aqui no Brasil, que a gente quase não faz reciclagem, né? E o fato da gente andar com um copinho desse na nossa bolsa faz com que a gente deixe de usar 1.600 copos plásticos por ano, no mínimo. Um copo plástico, gente, que normalmente você vai usar uma única vez durante 10 segundos. Né? Você passa ali, pega um copo plástico, bebeu, jogou fora. A garrafinha também é bom. Mas o copo é legal porque esse copo ele diminui e você pode levar em qualquer bolsa. Para mulher, né, que tem bolsas de vários tamanhos. Isso aqui é um copo de um projeto que eu vou falar também, Menos um Lixo, que é uma pegada muito legal. E, gente, esse plástico vai levar apenas 450 anos para se decompor. Olha que legal, você usa durante 10 segundos e leva 450 anos. Né? Então, assim, pequenos gestos, esse é outro mantra também que eu costumo falar, pequenos gestos, impactos enormes. Né? Já imaginou se só a gente aqui nessa sala, todo mundo andasse com um copinho desse? Se cada um deixasse de usar 1.600 copos plásticos por dia? Olha que coisa linda, né? E se a gente estimulasse outras pessoas a fazerem o mesmo, né? Não ia ser legal? E aí eu falo também sobre desperdício nas empresas, porque, né, nós, enfim, no meu caso atualmente não, já saí do mundo corporativo, mas quem trabalha em empresa, a gente tem um papel muito importante em conscientizar, em cobrar, né, o uso da energia de maneira correta, sem desperdício, utilização da água, embalagens, os fornecedores, os valores dos fornecedores, isso tudo, né, a gente tem esse poder.
Então, é um artigo em que eu junto vários temas-chave, né, dos quais eu vivencio, e aí mostrar aqui alguns comentáriozinhos. Também marcaram várias pessoas, uma das pessoas leu, nossa, falou tudo, sensacional. Esse aqui tem os comentários bem simpáticos. Artigo muito bom, me trouxe diversas reflexões, além das que eu imaginei que teria ao ler o título do artigo. Reflexão está conectado com a minha missão, né, que é a maneira como eu cumpro o meu propósito, levar as pessoas à reflexão e à ação. Excelente suas colocações, me enquadro em muitas delas, vou refletir a respeito. Reflexão novamente. Ainda bem que para o tempo perdido e para o pensamento fútil existem postagens inteligentes como esta sua. Obrigado por fomentar esta reflexão. Então a gente vê, né, que as pessoas se identificaram, se conectaram e provavelmente algumas repensaram suas atitudes, né? E aí esse conteúdo, esse artigo, que também está no LinkedIn, está no meu blog, teve um outro resultado que foi muito bacana. A Isabela Pimentel, ela é consultora de comunicação integrada, tem um blog de mesmo nome, ela elogiou o artigo, vou te chamar inbox para um projeto. E o projeto é esse aqui. Ela publicou no blog dela uma entrevista comigo, falando sobre essa segmentação que eu fiz da produção de conteúdo, um espaço bacana para eu falar sobre a minha, né, enfim, meu trabalho como freelancer, no que consiste, nas coisas que eu acredito. Aqui eu coloquei só um pedacinho do trecho. Então também gerou uma visibilidade bacana através desse conteúdo com o qual ela se identificou, né? E com esses tipos de conteúdo e outros também com essa pegada, com esses temas-chave, alguns resultados que eu consegui. Reforço do meu posicionamento como produtora de conteúdo e a segmentação, né? Os temas sobre os quais eu escrevo, para mim e para os clientes. Maior engajamento, de qualidade, porque vocês veem, né, a qualidade dos comentários, não é aquela coisa, legal, gostei, valeu. Não, tem uma interação, tem uma conversa, tem uma conexão, né? Aumento de visibilidade, possibilitando novos clientes. Para quem é freelancer, né? Isso vale muito. E aqui, storytelling, gente, para quem é produtor de conteúdo, é a palavra do século, né? Contar histórias, emocionar, levar as pessoas para uma história, né? Fazer as pessoas entrarem num outro mundo, em outro nível, em outro lugar. E esse aqui foi um artigo que eu escrevi sobre a Marli. A Marli era faxineira dos meus pais. E depois que minha mãe morreu, ela passou a fazer faxina na minha casa. Eu voltei a morar no Rio de Janeiro. E aí eu vou contando nesse artigo como é que a Marli passou a ser uma pessoa da família. Eu conto a história da Marli. Quando você acaba de ler esse artigo, você está próximo da Marli, você já conhece ela. E você vai ver pelos comentários como isso realmente aconteceu, como as pessoas fizeram essa viagem pelo mundo da Marli. Eu falo que ela acorda às 4 horas da manhã para vir trabalhar aqui. Eu falo que ela ficou viúva aos 29 anos com 3 filhos para criar. Eu falo que ela já trabalhou em funerária, padaria, supermercado, já vendeu comida lá na Central do Brasil, no Rio. Você conhece a vida da Marli, você conhece a história, a essência da Marli. E no ano passado, assim que o marido dela perdeu o emprego, consequentemente plano de saúde, ela descobriu que estava com câncer de mama, aos 50 anos. E aí eu falo um pouco dessa jornada que eu acompanhei de perto, indo com ela ao INCA, etc., e toda a resiliência e toda a força que ela teve para lidar com essa situação. Ela operou, está curada, está super bem. E é um artigo também que eu acho que mostra para a gente, é um exemplo de como a gente deve ficar ligado, para quem produz conteúdo, em histórias que devem ser contadas, histórias que valem a pena ser contadas, né? E nesse artigo também, eu busco levar a reflexão do: será que a tua vida é tão ruim assim quanto você pensa? É tão difícil realmente? Será que não está faltando para você um pouquinho de contentamento, um pouquinho de gratidão? Então o objetivo também é levar essa reflexão, né? Então, alguns comentários sobre esse artigo, né? Obrigada por compartilhar essa linda história inspiradora para iniciarmos a semana com fé e esperança de dias melhores. Fui lendo e lembrando de algumas histórias como a de Marli, com muita lição de garra, vida e coragem. Esse aqui é um comentário muito generoso da Laís, que está aqui. Você escreve como um anjo de coral que vai embalando o público com uma leveza. Marli é realmente uma guerreira fora do comum. Parabéns pela sensibilidade e história compartilhada. Algumas pessoas marcaram outras. Linda história de vida, uma guerreira. Parabéns por ter perto de você um anjo desse. Quer dizer, a pessoa conhece a Marli, gente.
A pessoa agora já sabe quem é a Marli. A pessoa já considera a Marli um anjo e ainda diz que eu sou sortuda pra caramba porque eu conheço a Marli, sou mesmo. Né? Então você vê como é que a pessoa entrou nessa viagem. Né? A pessoa viajou e se encantou e, cara, eu tô próxima da Marli, eu conheço ela. A Marli é um anjo, você é uma sortuda. Né? Histórias assim nos dão um chacoalhão para refletirmos sobre algumas reclamações que acabamos fazendo sem a menor necessidade. De fato, temos muito que agradecer. E parabéns pelo texto, concordo com a Laís. Né? Aquilo que eu queria, não tinha visto comentário? Isso que eu queria também levar as pessoas à reflexão, né? E com esses vários tipos de conteúdo, isso aqui são alguns resultados do LinkedIn, focando um pouco no LinkedIn, né? Um aumento grande, 140% das visualizações do meu perfil, para quem é freelancer, isso é importante, pedidos de conexões e número de seguidores, né? E aí, outro exemplo de post no feed do LinkedIn. Isso que eu quero mostrar também, porque post, né, produção de conteúdo, pode ser um artigo longo, pode ser um post curto, a gente tem N possibilidades de conteúdos para as pessoas se identificarem e engajarem. Esse aqui é um post do Instagram da Fê Cortez, desse projeto aqui, do Menos um Lixo, desse copo, em que ela faz um convite simples para a gente, hoje, quando sair na rua, cada pessoa recolher 5 lixos que encontrar na rua. Simples. E aí, o que eu faço? Eu convido. Você topa mudar o mundo com pequenos gestos? A Fê Cortez, do Menos um Lixo, lançou um desafio. Juntar 5 lixos toda vez que você sair. Qualquer coisa, qualquer tipo. Vamos nessa? E as pessoas foram nessa. As pessoas se identificaram. Excelente sugestão. A mudança que queremos começa por nós. Topo, vamos catar lixo e colocá-lo no lugar. Isso mesmo. Pequenos gestos... Não, isso aqui fui eu. Pequenos gestos com grande impacto. Pessoa sem óculos, gente. Ótima proposta. Melhor ação. Estou super dentro. Sensacional. Já topo. Pequenas, né? Super concordo com a ideia de que o mundo vai mudar... De que vai mudar o mundo são as pequenas atitudes de todos os dias. Que coisa legal, já fazemos isso desde o ano passado aqui em Floripa. Minha sobrinha de 9 anos aprendeu aqui conosco e faz em Belém. Quer dizer, gerou uma conversa, gerou um engajamento, né? E por aí vai. Tem visto as pessoas se mobilizando em torno dessa causa, muito bacana. Demais, eu faço isso com minha filha, a gente pega tudo que estiver ao redor. Então, um post simples, mas que gerou um engajamento e as pessoas se identificaram. E esse post aqui é um post mais ligado a autoconhecimento, né? A levar reflexão. Esse aqui é uma apresentação, uma palestra estilo TED, do ator Luiz Carlos Vasconcelos, ator incrível. Essa apresentação dele, TED, foi no evento do Banco do Brasil, um movimento, na verdade, que se chama Inspira Bebê. Inspira Bebê de Banco do Brasil, não de bebê de criancinha, que todo mundo confunde. E eu vou falar mais a fundo sobre isso, porque é um movimento que precisa ser divulgado. E nesse post é muito interessante, porque eu convido as pessoas, baseado no texto do Luiz Carlos Vasconcelos, né, o texto que eu peguei do vídeo, em que ele fala como é difícil a gente se conhecer, como requer coragem e como é difícil a gente entrar em contato com o nosso lado Darth Vader de ser. Né? E ele dá um exemplo assim que é muito curioso. Ele fala que ele sente ódio no trânsito, ódio, né? Deve querer matar todos os motoristas que estão pela frente. E ele cita um caso que para mim é muito, muito curioso para a gente refletir também. Ele fala que ele viu, estava lendo no jornal, e viu que o João Miguel, que é outro ator sensacional, e eles são amigos, são muito próximos, ele viu que o João Miguel tinha recebido um prêmio. E de repente ele se percebeu embaçado. Ele se percebeu sombrio. Aí ele falou assim, não, na verdade eu não estava embaçado, eu estava sombrio. Eu estava com inveja mesmo. Eu estava com inveja do João, um cara que eu amo, que eu quero mais é que receba todos os prêmios do mundo, mas naquele momento eu desafinei. Naquele momento eu me percebi sentindo inveja de uma pessoa que eu amo. E esses insights são fundamentais para quem realmente leva a sério essa coisa do autoconhecimento, da gente perceber esses momentos em que a gente desafina e criar mecanismos para a gente parar de desafinar. Né? Então, assim, é muito intimista e leva a uma reflexão muito bacana. E eu convido as pessoas, né? Quem é que topa se conhecer a fundo? E aí alguns comentários, ótima reflexão. Acredito que o mais difícil no mundo é ter a coragem de reconhecer nossos próprios defeitos e tentar aprender com eles. Né? Como é que a gente está conectado nessa coisa. Texto maravilhoso, topo super, é o que mais tenho tentado fazer ultimamente. Ando lendo todos os livros possíveis de autoconhecimento.
e também é um post que as pessoas se identificaram, né? Gerou engajamento bacana. E como resultado, né, dessa publicação, outros resultados dessa publicação de conteúdo, esse aqui foi um artigo meu que foi compartilhado no blog Marketing de Gentileza, da Laísa Macedo, que está aqui. Super recomendo que sigam. Ela é escritora, é palestrante, é consultora, mentora, minha mentora, porque quando eu saí do mundo corporativo, eu fiquei assim, olhando para o teto, sem saber para onde ir, e realmente ela me ajudou demais. E esse aqui é o Inspira Bebê. O Inspira Bebê é um movimento do Banco do Brasil, é um movimento de inspiração, de transformação, de troca de experiências. Então, são alguns eventos que acontecem durante o ano, com temas variados, como, por exemplo, medo, empatia, tecnologia. Os funcionários mandam vídeos no estilo TED, alguns são selecionados entre milhares, e também nesse evento falam palestrantes renomados, pessoas que têm autoridade para falar sobre aquele determinado tema. E aí eu fui convidada para escrever sobre esse evento que aconteceu, a edição Etapa de Recife, do Recife, em que o tema era medo. Então, no Facebook do Inspira Bebê, tem vários posts meus e entrevistas com os palestrantes, e eu criei 4 artigos que também estão no Facebook do Inspira Bebê, ou seja, uma visibilidade muito boa, fora a questão pessoal da oportunidade de entrar em contato com pessoas que eu não teria possibilidade e que realmente depois desse evento eu me esforço muito para ser uma pessoa melhor, porque assim, a gente teve contato com pessoas com histórias incríveis, desafiadoras e muito corajosas. Aqui também são outros resultados também nessa questão da visibilidade, né? Como você tem uma produção de conteúdo que você sabe sobre o que você vai escrever, os seus temas são claros, você entende também o que seu público está buscando, né? Esse aqui foi um convite da Danila Boróbia, que eu também super recomendo vocês a seguirem. Ela é uma consultora de estilo, com uma pegada muito bacana, muito sustentável, não é aquela coisa, detesta meu guarda-roupa, você não gosta, joga tudo fora, compra tudo novo. Não, vamos aprender a gostar, vamos ver o que a gente tem que é bacana, parar de usar uniforme, e tem uma pegada muito sustentável, que é super incrível. E ela fez uma série de podcasts, e ela me convidou para a gente fazer um podcast sobre meditação e consumo consciente. Vocês acham que tem alguma coisa a ver? Meditação com consumo consciente? Tem bastante coisa. Vão lá dar uma ouvidinha, porque está muito legal. E tem outros podcasts também muito bacanas, gente. Aí tem as pessoas falando que curtiu muito, que representa muito o momento que a pessoa está vivendo. E a questão da visibilidade me trouxe essa enorme alegria de estar aqui, falando para vocês, né? Esse aqui também foi um resultado, uma experiência até pessoal mesmo, incrível. Essa aqui é a Andréa Carvalho, é a CEO da Papel Semente. Né? Eu não conhecia, não tinha contato com a empresa, né? Quando eu fiz aquele artigo, e eu sempre saio fazendo propaganda deles aí gratuitamente, eu não conhecia, não tinha uma proximidade. Depois da publicação no Facebook, e quando eu encomendei os cartões, a gente acabou se aproximando. Ela me convidou para esse evento, Rede Mulher Empreendedora. É um evento muito, muito bacana, tem no Rio, tem aqui em São Paulo, né? Porque, gente, essa vida empreendedora, às vezes, a gente dá uma desanimada, né? Então, a gente tem que se unir, tem que compartilhar conhecimentos, tem que se ajudar. Então, esse evento é extremamente inspirador. E aí, nesse evento, eu consegui conhecer a Andréa pessoalmente, a gente já tinha conversado online, eu até ajudei, eu fiz criei um texto para ela, para o perfil dela no LinkedIn, um resumo dela, porque ela não tinha resumo no LinkedIn. Assim, Andréia, não dá, Andréia. A pessoa está transformando o mundo, tem que mostrar o que ela faz para o mundo, né? Então, a gente acabou se aproximando e, assim, uma pessoa incrível. É uma alegria muito grande ter conseguido me aproximar dela. E estamos aí, algumas parcerias bacanas aí, que eu ainda não posso falar, que devem surgir aí com relação à produção de conteúdo. E aí, gente, nesse meu mantra de sermos nossa melhor versão, né? Vocês viram, quem viu esse filme Os Intocáveis? Um filme francês. Tem gente que não viu, vou ter que dar um pouco de spoiler. Esse filme é baseado numa história verídica, né? Que são os atores, esses são os personagens reais. E foi um filme que me impactou extremamente.
Porque a gente, no nosso dia a dia, nas nossas interações com as pessoas, com os animais, com a natureza, a gente às vezes fica ali no automático, fica ali no proforma. A gente não tem noção do impacto que a gente causa na vida das pessoas, que a gente pode causar, tanto positivo quanto negativo, né? Então, essa aqui é a história de um milionário que ficou tetraplégico, ficou viúvo e perdeu o amor pela vida. E estava procurando um assistente para ajudá-lo nas suas necessidades, que são praticamente todas. Esse aqui é o Abdel Selou, esse aqui é o Felipe Bozo. Abdel Selou é um imigrante argelino que já tinha sido preso por roubo, criado por uma tia que tinha um monte de filho, aquela história que a gente já conhece, né, criado solto no mundo, e que a gente sabia que o caminho dele, né, não estava indo para um lugar muito bom. E é um encontro totalmente improvável de um cara extremamente culto, extremamente viajado, e de um cara que estava querendo resolver a vida dele, né, fazer alguns atalhos e resolver de uma maneira mais prática. Só que eles transformam a vida um do outro, né? O Felipe Bozo começa a lidar com alguém que não o vê com pena, que o trata de igual para igual, a ponto de quando tocava o telefone para o Felipe, ele não atendia, porque ele esquecia que ele tinha que segurar o telefone para o cara falar, porque o cara é tetraplégico. Então, assim, isso para o Felipe foi ótimo, porque ele estava convivendo com alguém que o via como uma outra pessoa, né, qualquer, e não o coitadinho que precisa de ajuda. E o Felipe inspirou o Abdel a ver um futuro diferente do que ele estava vendo, a mostrar as possibilidades que o mundo podia dar para ele, né? Ajudou ao cara a ter mais autoconfiança, ter mais autorrespeito, e realmente eles transformaram a vida um do outro. E aí eu tive a felicidade, porque o Abdel veio falar num dos eventos do Inspira Bebê em Belém. Não falei pessoalmente, mas eu tive a grande alegria de entrevistá-lo por telefone. E eu perguntei para ele, Abdel, como é que você vê sua vida se você não tivesse conhecido o Felipe? E ele fala assim, é muito simples, eu estaria morto, eu estaria preso. Então, eu acho que, obviamente, eu estou falando no exemplo, né, do impacto muito grande. O Felipe depois se casou, enfim, retomou a vida dele. Eles até continuam muito próximos, fizeram até negócios juntos. Mas o que eu quero levar para a gente é no nosso dia a dia mesmo, nas nossas pequenas interações, a gente ter esse cuidado, né, de como a gente interage com as pessoas. Né, lá na Brahma Kumaris, nessa escola de meditação da qual eu sou aluna, a gente fala que ninguém que interage com a gente devia sair sem nada. Essa pessoa devia sair com algo a mais. Essa pessoa devia sair com algo que é o melhor que eu tenho para dar. Né? Então, eu acho que esse filme assim, é um exemplo muito bacana. E eu fiz um artigo sobre isso. E aqui eu vou mostrar um trechinho de um vídeo do navegador Amerklink. Fui dormir. A gente nunca dorme mais do que 50 minutos quando está sozinho. Dez minutos do Amerklink no Inspira Bebê é uma aula de vida. Você tira assim umas 5 lições, no mínimo. Né? Ele fala que o mar não tem atalho, no mar não tem malandragem. Você tem que fazer sua tarefa da maneira correta. Para o Brasil, né? Um recado que não faz muito sentido, né? Malandragem, a gente nem sabe o que é isso. E aí eu pego o embalo dessa fala dele sobre a gente não perder as oportunidades
né, e compartilhar isso que a gente aprende com a vida, as experiências que a gente tem na vida, né? Ele fala que é muito bacana também nesse vídeo que ele não está deixando nada para as filhas dele. E tendo as filhas, né, tem um casal de meninas gêmeas. Eu não estou deixando nada para ela, imóvel, carro, nada. Mas elas já foram para a Antártica comigo, por exemplo, umas 8 vezes. E o que eu estou ajudando elas a fazerem é construírem suas próprias histórias. E foi assim que eu construí a minha própria história, né, com as experiências e as coisas que a gente leva da vida. Né? Então, acho que é bacana a gente fazer essa reflexão. Eu tenho um post também, justamente falando sobre essa palestra, né, do Amir Klink, e também gerou uns comentários bacanas. Nossa, quanta lição em tão pouco espaço, né? Foi bem bacana. E aí, nesse meu mantra, gente, de vamos ser nossa melhor versão, vamos, né, fazer com que as pessoas saiam com algo a mais, tem algo que é muito importante, que às vezes a gente esquece, que está muito conectado, por exemplo, quando a gente está no avião e o comissário de bordo fala assim, em caso de despressurização, primeiro coloque as máscaras em você e depois coloque na pessoa que está do lado. Porque para a gente dar a nossa melhor versão, a gente tem que entrar em contato com o que a gente tem de melhor. E isso é um caminho, é uma reforma interior, é uma jornada interior que também requer empenho, que também requer coragem. Porque senão a gente fica ali, na vidinha ali para forma, no basicão. Né? Eu presenciei na minha vida uma das cenas que mais me chocaram numa empresa pública, 5 para as 5 da tarde, uma fila do lado da máquina do ponto. Aí eu pensei, poxa, que pena, porque essas pessoas com certeza têm algo maravilhoso para entregar, têm algo maravilhoso para dar, mas não querem, preferem ficar ali esperando das 5 horas para ir embora. É escolha, é opção. Eu já penso bem diferente disso. Né? Então, nessa jornada interior, a jornada mais importante é a jornada interior, que o leva para a verdade de quem você é. Jornada interior é ir além da consciência rotineira, é escolher o pensar criativo ao invés do pensar automático. Então está conectado com isso, né, da gente viver numa consciência mais elevada, tentando dar o melhor que a gente tem. E aí eu vou contar rapidamente, para a gente encerrar uma historinha. Eu moro no Rio, sou carioca. Outro dia eu peguei um ônibus e eu não sou uma pessoa tímida, mas também não fico puxando papo com poste, né? Só que eu entrei no ônibus e tinha uma senhorinha assim, na verdade eu nem percebi a senhorinha, tinha uma planta na mão dela, um vasinho de planta. Eu achei a planta tão linda, assim, as folhinhas estavam tão verdes, tão vigorosas, que eu sentei do lado dela e já cheguei assim, oi, tudo bem? Que planta é essa? Porque eu não conhecia a planta, eu gosto de planta, tenho uma hortinha em casa, planto algumas coisas. E aí ela começou a puxar um papo, é Noni, não conhecia Noni, não. E ela falou que morava longe e que tinha um quintal, que tinha várias árvores frutíferas, e o rosto dela foi se iluminando, gente. Uma senhora que estava ali meio cabisbaixa, que eu nem percebi que estava ali meio cabisbaixa, e ela começou a falar que dá acerola pra caramba, e ela já queria pegar meu endereço, porque ela já queria levar a acerola pra mim, e falou que também dava caju. Eu, pô, caju vai ficar rica, caju é caro pra caramba, monta lá uma barraquinha pra senhora vender caju. E assim, a gente foi conversando nesse trajeto, e na hora de eu descer, ela virou para mim e falou assim, eu fico até emocionada, ela falou assim, Deus te abençoe, porque as pessoas não sabem que um sorriso pode mudar o dia de alguém. E as pessoas, assim como as pessoas como eu, a gente quer que as pessoas nos olhem, não pela nossa cor, nem, ou pela nossa maneira de estar vestido. Então, eu te desejo muitas bênçãos por você ter conversado comigo e por ter aberto um sorriso para mim. Então, eu devolvo para vocês uma reflexão que eu fiz nessa coisa da gente ter tanto para dar para o mundo. Tem pessoas que não dão nada, ou dão tristeza, né? Pior ainda, não dão nada bom, mas ainda dão algo ruim. Tem pessoas que dão migalhas e tem pessoas que se entregam inteira. E eu quero viver num mundo em que a pessoa não tenha que me dar bênçãos pelo fato de eu notar a existência dela. Eu não quero que a pessoa me dê bênçãos por eu não ter reparado se ela está bem vestida, se ela está mal vestida. A gente tem muito mais para dar, né? Então, para encerrar, na verdade não, esse é o penúltimo slide, gente. Nessa caminhada da gente inspirar e ser inspirado, nessa minha caminhada desde que eu estou trabalhando como freelancer, eu tive a felicidade de conhecer pessoas incríveis. O Abdel Selu foi por telefone, mas para mim está valendo. Esse aqui é o Zana Mustafa, ele é um nigeriano, ele estava no Inspira Bebê do Recife.
Ele foi falar sobre medo, porque ele foi premiado pela Agência de Refugiados da ONU, porque ele é um advogado que recebeu bolsas do governo e achou que tinha que devolver à comunidade dele, né, o ensino, enfim, os benefícios que ele conseguiu obter na vida. Então, bom, ele é da cultura islamista, né? Ele tem 2 esposas, então ele pegou a casa dele e dividiu em 3. Deu um pedaço para uma esposa, um pedaço para outra esposa, e o terceiro pedaço ele criou uma escola para abrigar crianças órfãs da cidade natal dele, crianças e as mães, as viúvas. Ele começou esse pequeno centrinho e aí estourou, lá na Nigéria, o grupo de terroristas Boko Haram. Vocês devem ter ouvido aquela história das 300 meninas sequestradas. Ele foi um dos principais negociadores para conseguir a soltura dessas crianças, só que ele percebeu, né, bem cedo, bem claramente, o poder da educação, o poder da comunidade, o poder de você empoderar a comunidade. Então, nesse centro, que atualmente tem 1.200 crianças, a escola, né, tem 1.200 crianças, e um centro de capacitação de viúvas, onde elas aprendem a empreender, esse centro tem crianças dos 2 lados, do governo e dos terroristas, porque as esposas e crianças dos terroristas ficavam jogadas na rua, realmente passando fome e sem ter a menor perspectiva. Então, ele colocou essas pessoas juntas e é tudo na base da decisão em conjunto da comunidade. E olha que coisa linda, né, do ciclo vicioso. É um cara que começou um trabalho lindo com o dinheiro dele, o dinheiro próprio, porque ele queria devolver alguma coisa, só que o trabalho dele é tão lindo que ele já ganhou tantos prêmios, e com o dinheiro que ele ganha desses prêmios, ele pode continuar e aumentar esse trabalho lindo que ele está fazendo. Então, isso é a perfeição, né? O ciclo vicioso no melhor sentido. Meram Vargas também, eu tive uma experiência incrível. Eu não sei se vocês viram um comercial da campanha No Alvo da Moda, há alguns anos, comemorando os 20 anos daquela campanha sobre o câncer de mama. Aconselho muito a verem, gente. É uma propaganda que eu posso ver 50 vezes que eu vou me emocionar. Tem uma mensagem linda. A Meram Vargas fez uma dupla mastectomia. E nesse vídeo, nessa propaganda, ela fala que não quis fazer a cirurgia de colocação de prótese por N motivos, entre eles, eu estou fazendo para mim ou estou fazendo para o outro? E como ela é diretora teatral, ela trabalha com o corpo, ela é professora, ela falou, cara, corpo para mim é algo muito importante. E o carinho que eu mais gosto na vida é um abraço. Então eu falei assim, eu não vou botar prótese não. Eu quero continuar sentindo as pessoas quando eu abraçá-las. Isso aqui foi a foto que a produtora dela, Zélia, tirou quando a gente acabou a entrevista para o artigo para o Inspira Bebê. E foi tão legal que depois dessa foto, a Meram Vargas virou para mim e falou assim, deixa eu aproveitar e te dar um abraço. Gente, foi o abraço da minha vida, né? Porque é uma pessoa que valoriza tanto o abraço, que abre mão de colocar 2 próteses para continuar abraçando as pessoas. Aí eu pensei, enquanto eu estava abraçado com ela, eu pensei, gente, eu não posso perder esse momento, eu tenho que pedir para alguém tirar uma foto. A loucura, né? Dos selfies, né? Do celular. Eu falei assim, vou pedir para a produtora dela tirar uma foto. Eu falei assim, não vou pedir não. Quer saber? Eu não vou sair desse abraço aqui agora por nada desse mundo. Porque é isso que a gente leva da vida, eu não levo a foto, não levo selfie, né? Esse aqui é um agradecimento especial que eu faço à Laís, que está aqui. Porque realmente a gente fica perdida, cara. Eu fiquei muito perdida. Eu, quando saí do mundo corporativo, fui trabalhar com festa do pijama, comecei a fazer tradução. Eu estava já quase vendendo brigadeiro gourmet, não sabia para onde eu ia. E aí, realmente, foi através da Laís que eu descobri meu propósito, que eu descobri que eu poderia trabalhar com a coisa que mais faz sentido para mim, que são as coisas que eu vivencio, né? Então, sou muito grata a ela, porque senão a gente ainda estaria assim, lá no Rio. Com certeza não estaria aqui e com certeza não sei o que eu estaria fazendo na minha vida. Essa aqui também é uma história muito linda. Essa moça aqui se chama Bia Frecheiro e ela descobriu que estava com câncer de mama quando ela estava 2 meses grávida da Luíse. E a maioria dos médicos queria que ela abortasse. E ela pensou, mas a minha filha tem o mesmo direito de viver do que eu. E aí ela procurou um oncologista gestacional, que eu nem sabia que existia, gente. É tanto câncer, é tanta mulher grávida com câncer que tem uma especialidade, né? E aí ela fez uma mastectomia grávida, ela tirou o seio, e aí após a neném nascer, ela começou o tratamento de quimioterapia, e aí a gente tem essa criança linda, que está com 7 meses de vida.
Então, foi uma alegria conhecer, acho que é o sorriso mais bonito que eu já vi na vida, é o sorriso dessa moça. E realmente a gente para pensar, pô, minha vida tá bacana pra caramba, né? Essa aqui também é a Rosângela Villarreal, uma especialista em comunicação empresarial, comunicação corporativa, fera. Sigam ela no LinkedIn. É uma pessoa extremamente generosa também. Tem um grupo no Rio chamado Colegiado de Empreendedoras, que também dá uma força pra caramba. A gente aprende muito e troca muito networking. Me ajudou demais, dando 1000 dicas. Nossa, sou extremamente grata. E para encerrar, agora sim, eu fico com as palavras do Eduardo Wojcik. O Eduardo Wojcik, para quem não conhece, é um diretor teatral, bastante famoso, autor, ator, produtor teatral. E aí, quando eu entrevistei ele para falar sobre o Inspira Bebê, inclusive um dos idealizadores do Inspira Bebê está aqui, meu querido amigo Carlos Neto, diretor de Organização e Estratégia do Banco do Brasil. Ele é um dos idealizadores desse movimento que, nossa, mesmo quem não é do Banco do Brasil e acompanha, os eventos são transmitidos ao vivo pelo YouTube, eles têm canal no YouTube. Eu super recomendo, é cada palestra que transforma mesmo a gente. E aí eu fico com as palavras do Eduardo Wojcik, né? Realmente hoje eu não nego nenhuma demanda que venha desse lugar do extraordinário. O lugar do ordinário é tão medíocre, tão dominante, entediante e dificultoso, que quando você ouve isso no meio da multidão, você tem que valorizar e dar as mãos. Então esse convite que eu faço para você, né? Para a gente dar as mãos e a gente entregar ao mundo o nosso extraordinário, que vai muito além do comum, que vai muito além do ordinário. Né, aqui estão meus contatos, deem uma olhadinha lá no blog, Conteúdo que Faz Bem, me sigam no LinkedIn, sugestões, críticas, estou aqui à disposição. Muito obrigada, e se tiverem alguma pergunta, estou aqui à disposição. Valeu, gente. Pois não? Parabéns pela palestra. Obrigada. Muito obrigada, inclusive. Eu me identifiquei muito. Trabalho com criação de conteúdo em agência. E de 1º de setembro eu fiz 5 anos de prática budista, que a partir do momento que eu comecei a inserir a prática da meditação diária na minha vida, tudo mudou. E eu me identifiquei muito com tudo que você apresentou. E, enfim, eu acho que é uma onda que está tomando força cada vez mais, né? Felizmente. Felizmente. Mas a minha dúvida em relação ao trabalho, como influenciar os clientes a tomarem decisões mais conscientes, principalmente quando o tema é gerar conteúdo que impacta positivamente na vida das pessoas. Uhum. Eu acho que, não sei se você está falando de um cliente que já é dessa área ou não tem nada a ver com negócios sustentáveis ou alimentação vegetariana. Eu acho que está ficando muito claro, o mundo está mudando muito rápido, de que as empresas que não têm essa pegada, as empresas que continuam escrachando seus funcionários, aquele lucro pelo lucro, aquele chefe, aquele bafo no teu pescoço, assédio moral e escambau, essas empresas não vão se sustentar. Isso não é sustentável e acho que a gente já vê algumas empresas grandes meio que quebrando as pernas. Eu acho que até através de outros conteúdos, através de dados, claro, para ter um cartão desse. Porque aqui atrás tem um valor enorme, porque isso aqui está transformando o mundo, está transformando vidas. Então, essa mentalidade, né? Eu, por exemplo, eu não sou vegana ainda. Pretendo chegar lá quando eu conseguir me desapegar dos queijos. Mas eu compro, a grande parte dos produtos que eu consumo são de empresas que não têm matéria-prima animal e nem fazem teste em animais. Eu pago até mais caro por isso, mas é um valor que me é muito caro. Então, eu acho que essa ideia, essa conscientização, eu acho que de alguma maneira você consegue passar para ele, para mostrar que sim, né, empresas veganas, né, calçados, roupas, bolsas, a gente ainda tem poucos clientes para demanda, então alguns produtos ainda são caros, mas as pessoas optam em pagar mais caro. Por quê? Porque isso está alinhado com os valores dela e o que elas querem para o mundo. Então, eu acho que essa visão de mundo, essa onda, como você falou, acho que aos poucos a gente consegue incutindo isso no cliente. Mais alguma pergunta?
E nossa, pergunta é de honra, vou ter que tomar cuidado para responder bem, gente. Da mesma forma que tem essa onda genuína, falar de coisas boas também fica modinha hoje, né? Então, as empresas começam a passar conteúdos ou a dizer que tem práticas, porque também, se não fizerem, também vão perder dinheiro. Como é que você vê que pode ajudar as pessoas a estarem atentas a ver quem faz as coisas por valor ou quem está fazendo como mais uma campanha? Porque quem começou lá atrás aí foi super original. Mas hoje, como é que a gente percebe quando é propósito ou quando é somente para falar de um tema da moda? Eu acho que isso cada vez mais a gente está percebendo, Lídia. Eu acho que é um discurso que não se... É questão de ser genuíno, de ser autêntico, né? Quando você realmente conhece a empresa da qual você está consumindo os produtos, você acompanha, você conhece, né, as práticas dela, né? Porque essas empresas, como eu falei da questão das empresas do Sistema B, elas têm uma transparência muito grande dos processos, fornecedores, etc. Né? Então, eu acho que a gente consegue captar isso. Eu acho que fica claro, porque é um discurso que não se sustenta, é um discurso que é vazio, que você vê que é falso, né? De repente, empresas que não têm absolutamente nada a ver começarem com campanhas LGBT, assim, do nada, né? Aquela empresa que sempre, sei lá, empresa de bebida, que sempre botou aquela mulher gostosona, né? Então, assim, é uma mentalidade que vem aos poucos mudando e a gente percebe quando é genuíno ou não. A escola, né? Tem exemplos incríveis, a gente teve até palestra, acho que já teve aqui, falando sobre isso, né? Como é que a escola transformou essa maneira de fazer campanha. E eu acho que é uma responsabilidade nossa como consumidor ficar atento mesmo, a gente olhar o que essa empresa da qual eu estou consumindo está fazendo. Se eu acho que ela está com alguma prática que não é bacana, se veio com um discurso, opa, peraí, ela não falava isso antes, começou a falar agora, eu acho que a gente consegue rapidamente, e quem acompanha também muito isso de perto, quando alguma empresa vem com um discursinho assim, normalmente o nego senta o sarrafo logo nas redes sociais, né? Então também é uma maneira de você conseguir monitorar isso, mas a gente sente que não é autêntico e se você acompanhar essa produção de conteúdo, você vai ver que está querendo surfar na onda, né? Que não é genuíno, não é verdadeiro, né? Alguma pergunta mais? Não? Valeu, gente. Obrigadão mesmo. Valeu. Obrigada.